Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez trazendo ao conhecimento dos irmãos a lição que estará sendo ensinada na Escola Bíblica Dominical no quarto domingo do trimestre. A lição que tem por tema os atributos do ser humano. Lição que está baseada no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Está contida no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 10. A lição do trimestre que está sendo ensinado a nós a respeito da raça humana, origem, queda e redenção. Queridos irmãos, temos já aprendido sobre Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano e agora os atributos do ser humano. Meus amados, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um pedido feito por muitos dos nossos irmãos que nos acompanham através da rede social. Não são um quantitativo muito grande, mas aqueles amigos e irmãos que têm a oportunidade de nos contactar, nos perguntou por que nós não trazemos também o que é que tem sido passado aos nossos filhos e filhas em sala de aula. Bom, a lição do adulto, a gente acha praticamente todas elas nos meios sociais, mas sequer sabemos o que é que tem sido ensinado aos nossos filhos. Então o senhor não poderia trazer essa preocupação e também nos passar essa informação? E eu achei interessante este pedido e fui buscar dentro dos nossos materiais as divisões e recomendações do manual da Escola Bíblica Dominical a respeito de como é dividida de forma de organização a escola dominical propriamente dita. E nós descobrimos, através desse manual do saudoso pastor Antônio Gilberto, que temos aí em nossa biblioteca, que a lição, a escola dominical propriamente dita, é bem verdade que não em todas, por conta de N circunstâncias, mas ela é dividida da seguinte forma. O aluno até 3 anos de idade, ele participa do berçário. De 4 a 5 anos, do jardim de infância. Dos 6 aos 8 anos, dos primários. 9 a 11 anos, júniores, 12 e 14 anos, pré-adolescentes, 15 a 17 anos, adolescentes propriamente dito, e 18 ao 24 anos, jovens, e de 25 anos por diante, a classe de adultos. Então, cada classe dessa tem os seus ensinamentos propriamente dito, exceto o berçário. Porque berçário, criança de até 3 anos, ele vai trabalhar mais com o lúdico, não é? Mais com aquilo que chame a sua atenção e que ele possa, assim, se sentir ocupado em algum fazer, ou se não, é o cuidado maternal dos professores, faz com que eles estejam ali para ouvir músicas em um ambiente climatizado, gostoso, para que eles venham a descansar e os seus pais, propriamente ditos, possam ter as suas respectivas aulas. Então, dentro dessas faixas etárias, existem seus respectivos ensinamentos. E algumas pessoas que nos procuraram disseram, irmão, traga pelo menos o conhecimento do que é que tem sido passado aos nossos filhos e netos. E, na verdade, eu achei válida essa cobrança e nos preocupamos. E neste vídeo nós estaremos trazendo o que é que tem sido ensinado aos nossos filhos e netos nas suas respectivas salas de aula. Bem verdade que a gente não vai trazer todas as lições, né? A gente vai trazer apenas o título de cada lição que foi ensinado por conta do espaço, do tempo que vai nos tomar
Mas a partir do próximo domingo, do primeiro domingo de fevereiro, a gente, quem sabe, leia também o que está sendo baseado a lição dos nossos filhos. Qual a leitura que está sendo baseada as lições dos nossos respectivos filhos. Mas estaremos deixando isso para o final do vídeo. Estaremos agora fazendo, como de costume, a nossa leitura bíblica em classe, e gostaríamos que os irmãos, assim, que nos acompanham, escutando aí o fundo musical do hino que tem sido tocado, né? Os irmãos possam, de fato, ir já se familiarizando com os hinos que são recomendados, e estaremos fazendo a leitura bíblica em classe. Textuário da lição, a lição está contida em Romanos 12, 1 ao 10, como nós já dissemos. O textuário nos diz o seguinte: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Salmos 32, versículo 9, né? Uma recomendação do salmista a respeito do cuidado que nós devemos ter com as nossas vidas. A verdade prática: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Essa lição ela tem uma particularidade. Essa lição ela está composta de 5 tópicos, uma lição diferente. A gente já sabe que a lição geralmente está dividida em 4, 3 tópicos, mas essa está dividida em 5 tópicos. A leitura diária é recomendado pelo autor da lição, segunda-feira, Atos 17, 22. O homem é um ser espiritual. Terça-feira, Salmo 32, versículo 9. O homem é um ser racional. Textuário propriamente dito. Quarta-feira, Josué 24, 15. O homem é um ser livre. Quinta-feira, Atos 17, 29. O homem é um ser inventivo. Sexta-feira, Gênesis 2 e 15. O homem é um ser cultural. E sábado, Gênesis 2, 18. O homem é um ser social. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É bem verdade que o versículo 2 que lê é a igreja, e versículo 3 o irmão que está fazendo a leitura, e assim sucessivamente. Mas a gente está lendo toda a leitura bíblica. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Versículo 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Versículo 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. E nos sugeridos, 25, 111 e 242, que está sendo tocado ao fundo da nossa leitura. Objetivo geral: mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Objetivos específicos: explicar a espiritualidade humana, radiografar a racionalidade humana, expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana é o 4º tópico, e pontuar o trabalho e a criatividade humana. Ponto central da lição: o ser humano é um ser
a espiritualidade humana, o primeiro subtópico do primeiro tópico, a origem divina de nosso espírito. Segundo, o anseio natural do espírito humano. Terceiro, a reivindicação do espírito humano. Segundo ponto da lição, a racionalidade humana. O primeiro subponto, Deus é um ser racional. O segundo, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Terceiro, o culto racional agrada a Deus. Terceiro ponto da lição, a sociabilidade humana. Primeiro subponto do terceiro ponto, a solidão é nociva ao ser humano. O segundo, a família é a origem da sociedade humana. Terceiro, a igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Quarto ponto da lição, a liberdade humana. O primeiro subponto do quarto ponto, o livre-arbítrio. O segundo subponto, o ato de decidir. E o terceiro, a soberania divina. Quinto ponto da lição, você escutou bem. Quinto ponto da lição, diz o seguinte: a criatividade humana e o trabalho. O primeiro subponto do quinto ponto, a dignidade do trabalho. O segundo subponto do quinto ponto, a criatividade humana. Por fim, irmãos, é esta a lição que nós estaremos aprendendo domingo, e eu quero te convidar a fazer parte da maior escola teológica do mundo. Tá certo, meus amados irmãos? E agora nós estaremos trazendo, conforme recomendação do Manual da Escola Bíblica Dominical, o que é que tem sido ensinado aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos parentes, na lição da revista maternal de 3 a 4 anos, que tem por tema Vamos Conhecer Jesus. Foi ensinado na primeira lição, o anjo visita Maria. Na segunda lição, o nascimento de Jesus. Na terceira lição, Jesus é apresentado no templo. E na quarta lição, presentes para o bebê Jesus. Na lição do jardim de infância, 3 a 6 anos, que tem por tema Família é um presente do meu amigo, foi ensinado na primeira lição do trimestre, a minha família é um presente do meu amigo. Na segunda lição, filhos presentes do meu amigo. Terceira lição, mamãe, presentes do meu amigo. E na quarta lição, que estará sendo ensinado domingo, dia 26, papai, presente do meu amigo. Revista Primário, 7 e 6 anos. Conhecendo a vida de Jesus é o tema. Foi ensinado na primeira lição, um anjo visita Maria. Na segunda lição, Deus fala com José, o noivo de Maria. Na terceira lição, o nascimento de Jesus. E na quarta lição estará sendo ensinado, os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores. Queridos, a revista de Júniors, os alunos de 9 a 10 anos, que tem por tema o amigo Jesus, o amigo de Jesus, ou melhor, os amigos de Jesus, foi ensinado na primeira lição, o amigo do noivo. Segunda lição, os amigos que fizeram um pedido arriscado. Terceira lição, o amigo que aprendeu a amar. E a quarta lição estará sendo ensinada, o amigo impulsivo. Queridos, na lição de 11 e 12 anos, que é a lição de pré-adolescente, que tem por tema o maravilhoso plano da salvação, foi ensinado no primeiro domingo a necessidade de um Salvador. No segundo domingo, Jesus, o único meio de salvação. Terceiro domingo, sou livre para escolher. E domingo que vem, dia 26 de janeiro, recebendo a salvação. A lição de adolescentes de 13 e 14 anos, melhor dizendo, pré-adolescentes, 13 e 14 anos. Jesus Cristo, o melhor modelo, é o tema da lição. Foi ensinado no primeiro domingo, a imagem do Deus invisível. Segunda lição, uma pessoa especial. Terceira lição, filho amado e obediente.
E na quarta lição, o amigo leal. Queridos, adolescentes propriamente dito, revista de 15 e 17 anos, que tem por tema Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Na primeira lição foi ensinado quem são os profetas menores e qual a sua mensagem. Na segunda lição, Oséias, o relacionamento de Deus com o seu povo. Terceira lição, Joel, o anúncio do Pentecoste. Na quarta lição estará sendo ensinada Amós, política e justiça social no mundo bíblico. E por fim, a lição dos jovens, que é a partir dos 18 anos até os 24. Esta lição que tem por tema Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Ela é comentada por Tiago Brasil. A lição que foi ensinada aos jovens no primeiro domingo, a necessidade de um Salvador. A segunda lição, a humanidade de Jesus Cristo e sua deidade. A terceira lição, o ministério de Jesus. E a quarta lição, o que Cristo fez por nós. Assim, amados, são essas lições que têm sido ensinadas aos nossos filhos, nossos netos, e pela graça de Deus, são lições cristocêntricas. Fala exclusivamente de Cristo. Se você observar bem, é bem verdade que a gente leu de forma rápida, mas foi apenas para mostrar para os irmãos que a partir de agora nós estaremos trazendo também a leitura bíblica em classe das respectivas lições que estão sendo ensinadas aos nossos filhos. Fizemos isso para recuperar o tempo perdido, mas creio eu que deu para os irmãos ao menos saborear um pouco a respeito do que é que tem sido ensinado aos nossos filhos, né? Fomos desde o maternal, da lição do 3 e 4 anos, até a revista dos jovens, a lição do maternal, que fala a respeito, vamos conhecer Jesus? Veja que coisa maravilhosa. Aí fala que o anjo visita, o nascimento, Jesus é apresentado, o presente, né? Aí entramos na infância, jardim de infância, 5 e 6 anos, família, um presente do meu amigo. E quem é este amigo? Quem é este amigo? Né? Aí nós vemos que os nossos filhos estão aprendendo, a família é um presente do amigo, os filhos é um presente do amigo, a mãe é um presente do amigo, o pai é um presente do amigo. Aí fomos para a lição dos primários, 7 e 8 anos, conhecendo a vida de Jesus. Aí o anjo visita Maria e diz a ela que ela será agraciada. Deus fala com José, o noivo de Maria, que José estava querendo deixá-la em segredo. O nascimento de Jesus. E os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores. Aí, por fim, nós adentramos na leitura da lição dos júniores, 9 e 10 anos. Os amigos de Jesus é o tema da lição. Aí vemos que os nossos filhos estão aprendendo o amigo do noivo, os amigos que fizeram um pedido arriscado, o amigo que aprendeu a amar, o amigo impulsivo. Chegamos na lição de 11 a 12 anos, pré-adolescentes, né? 11 a 12 anos, que tem por tema o maravilhoso plano da salvação. A necessidade de um Salvador foi a primeira lição. Jesus, o único meio de salvação. Sou livre para escolher e recebendo a salvação. A revista dos adolescentes, propriamente dito. Adolescentes vencedores, que tem por tema Jesus Cristo, o melhor modelo. Aí aprenderam a imagem do Deus invisível, uma pessoa especial, o filho amado e obediente e o amigo leal. Aí fomos e mostramos o que tem sido ensinado aos juvenis, aquela fase de 15 a 17 anos, né? Onde eles estão no conhecer, no alvorecer do conhecer o mundo. Aí, conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Primeira lição, quem são os profetas, qual a sua mensagem. Segunda lição, Oséias, o relacionamento de Deus com o seu povo. Terceira lição, Joel, o anúncio do Pentecoste. E a quarta lição, a política e justiça social no mundo bíblico. Chegamos aos jovens
18 aos 24 anos. Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. Já foi ensinado aos nossos filhos desde o nascimento de Jesus, o amigo Jesus. E agora chega a conhecer Jesus propriamente dito. A necessidade de um Salvador, a humanidade de Jesus Cristo e sua deidade foi a segunda lição. Necessidade de Salvador, a primeira. O ministério de Jesus e o que Cristo fez por nós. Aí chegamos à lição do adulto, propriamente dito, que temos aprendido, temos lido. Então, a partir do próximo domingo, cada lição que foi ensinada, nós estaremos, além de ler o título da lição, estaremos lendo também a leitura bíblica, ou ao menos dizendo onde está a leitura bíblica em classe. Para você, adulto, pai, mãe, avô, avó, tome conhecimento e busque instigar seu filho a saber se de fato ele tem aprendido com os respectivos professores aquilo que está sendo recomendado pela CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus no Brasil. Por que essa minha preocupação? Além de ser pedagogo, pela graça de Deus, a minha preocupação se dá por este motivo, por saber que existe esta recomendação neste manual, existe este manual que é vendido pela CPAD, isso aqui é a capa antiga, ele está mais moderno, com design mais também do pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. Há esta recomendação. A gente observa se os nossos respectivos professores de fato têm ensinado aquilo que está sendo recomendado, e temos observado que os nossos filhos têm sido criados dentro da doutrina que nos é recomendada pela convenção. Então, amados irmãos, sei que o vídeo hoje foi um pouco mais longo, mas pela graça de Deus, chegamos ao fim. Amém? Que Deus abençoe você, que você esteja conosco domingo, aí, não na nossa igreja, propriamente dita, mas na escola bíblica dominical, em qualquer recanto deste país. Se você estiver lá na sua escola bíblica dominical, você estará conosco, porque estaremos em espírito comungando de uma mesma aprendizagem. Então, que você esteja conosco a partir de domingo, se ainda não foi, esteja voltando domingo, se já foi, se matricule, aprendendo na maior escola bíblica teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos assim verdadeiramente estar aprendendo uns com os outros pela graça de Deus. Aos que são a escola no sábado, aos que são no domingo, mas sinta-se não convidado, mas intimado a aprender e participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe. Amém?